tarde dessa quarta-feira, a equipe da Delegacia da Mulher, com o apoio da 7ª Subdivisão de Uruguaiana, efetuou a prisão de um homem de 40 anos de idade, que é o principal suspeito do crime de feminicídio que ocorreu na Zona 6, na rua São Mateus, no município de Uruguaiana. Ele foi preso em flagrante, porque ele efetuava disparos de arma de fogo contra a ex-companheira, que veio, infelizmente, a óbito. Eles estavam juntos há cerca de 2 anos, né? Não possuía passagens policiais, registros de violência doméstica relativo ao casal, que possuía já passagens policiais por violência doméstica relativa a outros relacionamentos, além da prática do crime de embriaguez. Ele também teria efetuado disparos de arma de fogo que atingiu a região direita do maxilar da sua enteada de 21 anos de idade, né, que foi atendida pelo SAMU, depois foi encaminhado ao Hospital Central e ele se encontra estável, né? Nós ouvimos ontem a enteada que confirmou todo o crime, né? Toda a dinâmica do crime. O que ela repassou para a Polícia Civil, o próprio foi até a residência, não verbalizou, não ameaçou, já chegou efetuando os disparos. Ela tentou interferir ali na ação, para fim de evitar que a mãe fosse atingida, e ela veio a ser atingida na região do queixo, no maxilar, e sobreviveu ali por um milagre, né, que foi atendida, mas na região ali que poderia acarretar o seu óbito também. Na sequência, ele efetuou mais um disparo de arma de fogo que veio atingir a sua ex-companheira, a senhora Viviane, né, uma pessoa conhecida aqui no município, professora aqui da rede estadual, que veio a óbito imediatamente. A Polícia Científica foi acionada, a equipe da Polícia Civil também fez ali as diligências iniciais, a Polícia Militar também efetuou o local de crime. De imediato, né, de posse das informações, a equipe da Delegacia da Mulher buscou efetuar a prisão em flagrante desse indivíduo, né, para evitar uma impunidade. Nosso objetivo era efetuar a prisão, fornecer uma resposta rápida para a sociedade. Um crime de extrema gravidade foi praticado na presença de uma criança de 6 anos de idade. A princípio foi informado uma pessoa autista, né, e ele confirmou, o autor confessou de fato a prática do crime, disse que foi até o local, nas palavras dele, para pegar a Viviane. Ele falou, usou esses termos, porém ele alega que não queria atingir a enteada. Segundo ele, foi um disparo acidental, porque ela interferiu ali na dinâmica. O objetivo dele era atingir apenas a ex-companheira. A Polícia Civil trabalha com hipótese de 2 feminicídios dolosos, né? Não levantou essa hipótese de culpa, afinal, ele assumiu o risco ali de atingir a enteada também, e foi preso em flagrante pela Polícia Civil. A arma de fogo foi localizada na residência da irmã dele e do cunhado, que enterraram a arma de fogo no quintal, a fim de embaraçar as investigações. E a arma de fogo foi apreendida, além de 3 munições intactas. Doutora, a sua motivação do crime? Ele confessou que o fato foi motivado por ciúmes, que ele não aceitava o término do relacionamento, que ela queria terminar o relacionamento, seguir com a própria vida, e ele não aceitava essa decisão dela. E ele era uma pessoa extremamente ciumenta, pelo que foi relatado pela própria filha, a enteada que sobreviveu, né? Ele, segundo a enteada, ele não era uma pessoa agressiva, não havia situações de agressões físicas. Porém, ele se mostrava muito insatisfeito com a decisão dela de pôr fim a essa relação de união estável. Há quanto tempo eles estavam separados? Eles estavam separados, a enteada afirma que há cerca de 1 semana que saiu da residência. Porém, ele fala que há cerca de 2 dias saiu da residência e iniciou o uso de entorpecentes, né? Ele alega que estava sob efeito de entorpecentes. Qual foi o local onde ele foi encontrado? Ele foi encontrado no Jardim Modelo, aqui no município de Umuarama, numa residência de um amigo, que também vai responder pelo crime de favorecimento pessoal, por ter auxiliado ali, encobertado e dado cobertura a ele, né, embaraçado a investigação e a captura desse indivíduo. E ele foi encontrado ali naquela localidade após a Polícia Civil obter informações a respeito do paradeiro dele, né. Nós efetuamos diligências contínuas, né, o celular foi rastreado, nós entramos em contato com familiares, com pessoas do local em que ele trabalhava, a equipe de Caraíma foi acionada também para verificar na residência dos avós. Ele admitiu que foi até Caraíma, as investigações apontaram que ele passou por Serra dos Dourados, então houve uma movimentação e nós fomos atrás. Posteriormente ele voltou até Umuarama e ficou na residência desse amigo a fim de não ser encontrado. A alegação dele é que ele gostaria que
houvesse o decurso aí no prazo de uns 2 dias para que ele não fosse preso em flagrante, né? Mas nós conseguimos localizar. Doutor, e sobre o veículo, ele disse o porquê teria deixado o carro dele na casa e saído com o carro da ex? Ele alega que o carro dele não estava funcionando. Ele, segundo ele, o carro já estava na residência, foi confirmado pela própria enteada, e ele utilizou o carro da companheira, né, para empreender fuga, porém, diz ele que chegou ao local a pé, que ele estava sob efeito de entorpecentes, foi até a madrugada lá para praticar o crime. Ele foi com a arma de fogo, eu questionei ele a respeito da arma, ele admitiu que já possuía essa arma há cerca de 5 meses. Né? Não é uma arma que ele adquiriu ontem para praticar o crime, né? Já era uma arma de fogo, então ele vai responder também por posse irregular de arma de fogo, né? E das munições que foram apreendidas. Por ele ter levado o veículo, ele poderá responder por latrocínio ou não? A princípio não, né? Porque é o veículo que era utilizado ali pelo casal, é uma separação recente, né? Então a motivação seria mais um crime passional. A princípio nós tratamos a situação como feminicídio. Doutora, embora ele tenha negado que o tiro tenha sido intencional na ex-enteada, o áudio que ele manda para o pai dela, falando que a culpa, inclusive aculpando pelo término do relacionamento com a Viviane e que havia atirado nela. Isso cai por terra, então, quando ele fala que não foi intencional o tiro na ex-enteada. Exato. Inclusive a Polícia Civil trabalha com homicídio doloso, que ele teve a intenção de atingir a enteada, mesmo porque eles sabiam que os 3, enteada, a criança de 6 anos de idade e a mãe, estavam na residência. Ele possuía câmeras de segurança, o monitoramento instalado no celular dele. Então ele vinha monitorando a família. Então ele sabia o quadro que ele ia encontrar ali, a situação, o contexto que ele ia encontrar ali na residência. E efetuou um disparo, né? Ele alega que foram 2 disparos, porém nós encontramos 3 munições deflagradas. Doutora, eu tenho a informação de que ele teria entrado por uma porta que estaria trancada num sofá. Ele teria estado na residência premeditado ou ainda não tem nada nesse aspecto? A segunda enteada, o sofá estava ali, né? A porta estava trancada, né? A princípio foi ventilado a hipótese de a porta estar aberta, né? Com problemas ali na fechadura, porém a porta estava trancada. Como ele não aceitava o término do relacionamento, ela informou que a família estava com medo, mas não havia procurado anteriormente a polícia para solicitar medidas protetivas. Eles estavam com medo e aí eles decidiram colocar aquele sofá ali para se proteger. Ele já vinha, né, dando indícios que poderia praticar alguma conduta violenta, né? Ele já vinha fazendo ameaças, doutora? A enteada alega que ele fez ameaças recentemente. Apesar do casal não ter um histórico de violência, passar os policiais, e ela informou que ele não havia agredido fisicamente a sua mãe anteriormente, porém ela falou que em decorrência dessa insatisfação dele com o cumprimento do relacionamento, ele vinha ameaçar. A vítima tinha medida protetiva também? A vítima não tinha medida protetiva, não procurou anteriormente a delegacia de polícia, até a nossa orientação cabe à delegacia da mulher trabalhar com o objetivo de evitar situações como essas. Nós lamentamos a ocorrência do feminicídio, né? São situações que fogem ao nosso controle, agora cabe a nós coletarmos as provas para subsidiar uma condenação criminal dele posteriormente, mas nosso trabalho justamente é orientar que as vítimas venham até a delegacia, acolher essas vítimas em situações de ameaça, violência física, para evitar que a situação se converta em um feminicídio. Obviamente não cabe à Polícia Civil julgar a mulher que não teve vínculos, tem várias questões, dependência emocional, financeira, eventualmente, questão de um receio. A gente sabe o quanto é difícil a mulher procurar a delegacia, tomar a decisão de denunciar. Mas a nossa orientação é que a delegacia, a Polícia Civil está de portas abertas, o pessoal da delegacia da mulher, para atender todas as vítimas, né, que se sintam ameaçadas, constrangidas, ofendidas, para que solicitem a medida de proteção anteriormente e evitar situações mais gravosas como feminicídio. Doutora, ele segue preso, como que está a dinâmica agora? Já foi ouvido pela detenção pela de custódia, foi pedida a prisão preventiva? O procedimento foi comunicado ontem à noite ao Poder Judiciário, nós saímos aqui da delegacia por volta das 20 horas, e a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele. Ele foi preso em flagrante e nós da Polícia Civil desejamos que ele permaneça preso até eventual condenação criminal, afinal foi um crime praticado com emprego de arma de fogo, ele já possuía arma de fogo, não possuía um vasto histórico policial, exato, mas possuía arma de fogo e tem uma vítima que sobreviveu. Então, para resguardar também a integridade da enteada, né, uma pessoa nova de 21 anos de idade, perdeu a mãe, o objetivo é que ele fique preso, então cabe agora ao judiciário definir a situação dele. Doutora, ele foi autuado em flagrante por quais crimes, então? Ele foi autuado em flagrante pelos delitos de feminicídio, na
forma consumada e tentada, e deve também responder, né, no fim das investigações, pela posse irregular de arma de fogo, né, e aí também tem o envolvimento dos familiares, a questão da arma de fogo que estava guardada na residência da irmã do cunhado. Eles também respondem criminalmente por esses fatos. O favorecimento pessoal também praticado pelo amigo, né, por embaraçar as investigações, também deve ser responsabilizado na parte criminal por esses delitos. Doutor, a senhora disse que nesse relacionamento atual dele não tinha histórico de violência doméstica. Entretanto, uma informação repassada ontem diz que em relacionamentos anteriores ele tinha um boletim contra ele de violência doméstica, inclusive uma medida protetiva. Essa informação é verídica? Procede. E há um histórico, um registro policial, uma passagem policial, solicitação de medida protetiva e inquérito policial contra uma ex-companheira dele, não a senhora Figueiredo, uma ex-companheira, né? E além disso ele tem uma passagem policial por embriaguez volante. A Viviane sabia dessa medida protetiva ou não? Nós não temos conhecimento desse fato, se ela sabia desse histórico, né, de violência doméstica dele. Foi questionado a ele se ela sabia da existência da arma de fogo. Ele alega que ela sabia, porém a enteada não sabia. Essa arma ficava na residência. Ele levou essa arma quando era 2 dias segundo ele saiu da residência, né, e retornou ao local para praticar o crime. Doutora, o veículo que ele fugiu do local foi encontrado na região de Serra dos Dourados, se não me engano, né? Ele informou como que ele fez para retornar para Umuarama, deixando o veículo lá na região de Serra dos Dourados? Então, ele informou que teve ajuda dos familiares. Ele foi até Caraíba, cidade de Caraíba, com a ajuda dos familiares. Ele possui avós no local. Então, nós monitoramos o aparelho celular, houve registros de ligações, né? Ele estava estabelecendo contato com várias pessoas, e o que ajudou também nós a localizarmos, né, pelo controle do crime. Então ele contou com a ajuda de terceiros, não para a prática do crime, mas também para não ser capturado pela polícia. Você disse que ele monitorava a câmera de câmera de segurança dele na residência, né? Ele contou se a intenção dele era pegar a ex dormindo, ou eles estavam conversando até o momento que ele chegou na casa? Elas estavam dormindo. Ele confessou que entrou no local e a própria vítima enteada sobreviveu. Informou que ele chegou de surpresa ao local, não falou nada, não verbalizou ameaças, simplesmente chegou efetuando um disparo de arma de fogo. O que é uma qualificadora que tem aumentar a pena dele, né, por possibilitar a defesa das vítimas. O filho pequeno, nesse momento, ele estava dormindo, já tinha acordado, presenciou de fato tudo mesmo? Presenciou também uma causa de aumento, no caso, a questão de ter praticado na presença da criança, que é filho da vítima, né, isso gera um impacto psicológico para a criança, que, segundo informado, já é uma pessoa autista, né, que conta com acompanhamento médico. Então, ele também, isso vai ser dosado na pena dele, né, com certeza isso implicará ali no reflexo da questão da sanção criminal.